Rosana, como vai? Oi, Moni, estou muito contente de estar aqui com você hoje. Rosana, vai falar sobre um tema muito caro para nós, muito rico, que é a história, mulheres que fizeram história. E esse trabalho seu, essa pesquisa que você fez, faz parte de um programa que nós estamos chamando Nossas Raízes. As nossas raízes femininas, que nós vamos dar visibilidade, vamos dar voz para aquelas mulheres ancestrais que deram alguma contribuição para a nossa história. Então, Isso. eu vou pedir que você agora se apresente, fale um pouquinho sobre você, conte um pouquinho agora da sua história. Ok, Moni. É o seguinte, o meu nome é Rosana Filipposi, adotei esse nome artístico, né? Pelo seguinte, eu sou formada em comunicação social pela FAP, me habilitei em relações públicas inicialmente, trabalhei durante um bom tempo em assessoria de imprensa, trabalhei com eventos, divulgação na área de cultura. Mas aos 30 anos eu tive assim uma virada muito grande por conta de uma questão de saúde, um problema de saúde. Eu sofri uma cirurgia nos seios e essa questão me levou a um conhecimento do que era a verdadeira comunicação, porque aí eu tive o contato com uma comunicação interna que eu desconhecia. A própria médica que estava me cuidando de mim me orientou a como que eu deveria observar minha alma, algo que eu tinha passado, que de repente agora podia estar sendo solicitado, minha alma estava querendo me contar alguma coisa, eu não estava observando isso, não tinha conhecimento na época. Então, o que me levou a lembrar que num determinado momento da minha vida eu quis muito ser artista plástica e não foi possível. E com 30 anos, ela falou: Você é jovem, então você vai fazer isso agora. Foi então que, com a incentivo dela, eu fui para fazer um ateliê livre, já com artistas plásticas já formadas e tudo. Comecei os estudos de desenho, pintura, história da arte, e em 2, 3 anos eu já estava expondo, tanto com colegas do ateliê, quanto com elas, professoras também, em coletivas e individuais, né? Num desses momentos, por exemplo, eu já estava começando uma temática do feminino sagrado, nessa época, por Sim, conta de todo o tratamento que eu já estava fazendo. Depois eu entrei em terapia de abordagem junguiana, com uma junguiana, psicóloga junguiana, e tudo isso foi me trazendo essa realidade do feminino sagrado. Aí, quando eu expus a minha primeira vez que eu fiz uma instalação artística no Sesc Pinheiros, junto com essas duas professoras que eu fui convidada para participar, chamava-se Fluxos e Refluxos, em 96. Foi marcante para mim porque eu entrei em contato com mulheres, fizemos workshops com mulheres, e aí eu vi que eu precisava de uma bagagem maior para atuar com mulheres. Eu comecei a me dar vontade de atuar com mulheres. E sim, foi aí que eu fui fazendo especializações. sim. E aí eu fiz arte e terapia de abordagem junguiana, fui estudar mais a fundo Jung, fui entendendo que o processo criativo, no meu caso, era fundamental, porque eu acessava imagens do inconsciente. Eu tenho sonhos, os meus sonhos às vezes vêm com imagens, né? E aí eu fico Sim. tentando desenhar, produzir. Ah, que E coisa linda. depois, seguindo o roteiro dele também, eu fui estudar alquimia. Ah, Hoje eu atendo mulheres, faço a terapia alquímica com elas, eu sou uma terapeuta holística, abri algumas frentes para trabalhar com essas mulheres, né? Estou fazendo a formação em alquimia, em terapia sim. alquímica, inclusive para indicar florais e panaceias alquímicas para as minhas clientes. E estou fazendo com você o maravilhoso curso Guardiãs do Sagrado Lado Feminino, feminino. que é o que está me fazendo a ligação de todas essas áreas de especialização, está juntando tudo, inclusive com essa relação com chakras que eu já faço na alquimia,
mais ainda essa questão dos arquétipos que o Sim, Jung me sim. ensinou, né? Então, assim, eu acho assim, eu estou num momento muito realizador na minha vida, Aham. né? Atuando com o que a minha alma lá atrás falou para mim. Pois é, Agora, aos 59 anos, eu estou vivenciando essa experiência maravilhosa. vendo? Ô, Rosana, olha que interessante. Esse depoimento seu, como que ele já fala sobre o tema que nós estamos trabalhando. É como se vai se resolvendo a história de uma mulher através de uma comunicação espiritual, né? Você Sim, teve uma intuição, você teve um despertar através de uma intuição, através de uma revelação espiritual mesmo. E isso acontece muito com as mulheres, acontece muito. Muitas não falam isso porque por seus motivos pessoais, mas muitas esse momento inicial se dá a partir de uma revelação espiritual, como essa que aconteceu com você, e que abriu o seu caminho, né? Abriu o seu caminho trazendo tanta realização, como hoje você está falando. A Rosana, ela é uma das minhas guardiãs do sagrado feminino. ai, com muita honra, muita honra. Então, hoje, ela, como uma guardiã, ela é também essa guardiã do sagrado feminino, é uma guardiã também da história das mulheres na nossa civilização. E hoje ela vai trazer para nós a história de uma mulher lá atrás, no Brasil, de uma índia, né, que Sim. trouxe também uma comunicação espiritual, que despertou também através de uma comunicação espiritual. Então, Rosana, se você quiser nos contar essa história linda, maravilhosa da Índia Paraguaçu. De papo com a Mani, né? Nós conversando. Ela queria muito esse projeto Nossas Raízes, e eu estou fazendo uma releitura de um projeto que eu apresentei no ano 2000. Inclusive se tornou um projeto cultural pela Lei Rouanet, foi aprovado pela Lei Rouanet. Mas assim, eu coloquei nesse projeto 5 personagens da história e uma lenda. Mas como que ele surgiu? Ele surgiu de um sonho que eu tive. E eu sonhei com uma imagem girando na minha cabeça, e quando eu acordei, é que eu tive a verdadeira. Eu percebi que aquilo podia ser um mapa. E aí eu fui procurar no mapa geográfico, aqueles da melhoramentos do tempo do ginásio. Quando eu olhei para o mapa, eu falei, gente, é isso mesmo, é um mapa do Brasil. Ali eu vi uma face. Engraçado, eu nunca tinha visto o mapa do Brasil com uma face feminina, né? Eu desenhei aquele logotipo se tornou o logo da nossa exposição. Eu me juntei com as minhas colegas de ateliê, nós fizemos um projeto. Hoje, na verdade, não conto mais com a participação delas, mas eu vou estar fazendo uma releitura. E quando você me convidou, eu falei, eu vou apresentar essas mulheres novamente com uma nova roupagem, uma releitura, e inclusive elas estão aqui com um novo nome. O título anterior era um outro título, agora seria A Face Feminina do Brasil. Então, aqui vocês podem ver, tem a primeira lenda, mas a primeira personagem que surgiu para mim, e é ela que eu vou falar para vocês hoje, foi a Paraguaçu. E depois que eu encontrei material sobre as lendas, a lenda. E depois surgiram as outras personagens. Então, eu acredito que, como você disse, ele foi um projeto. Se eu tive uma orientação espiritual para fazer esse projeto, a Paraguaçu foi a minha mentora, porque ela foi um recorte de revista que eu vi a respeito dela, uma revista Planeta. Eu me interessei por essa questão de que ela também sonhava e ela teve visões, eu também, de vez em quando acontece para mim. E aí eu falei, eu preciso contar isso, eu preciso falar disso, isso é o sagrado feminino, eu vou falar isso numa exposição, né? E eu estou falando disso e vou começar a contar a história dela
porque ela foi uma índia muito especial na nossa história. Ela, na verdade, ela fica naquele limiar entre algo mitológico, algo lendário, mas que já tem alguns fatos históricos que são possíveis serem considerados históricos por ter registro histórico para ser contado, né? Ela, então, ela é filha de um cacique tupinambá, o nome do pai dela era Taparica. Ela nasce em 1503 e falece em 1583. A data do falecimento é com certeza 1583. Ela, portanto, vive 80 anos e ela se enamora, ela se apaixona por esse náufrago chamado Diogo Álvares Correia. O navio dele naufraga muito próximo ali na região de Salvador, que hoje é Salvador, e quando ele chega na praia, ele dá de cara com a tribo dela, né, dos índios tupinambás, que eram antropófagos. E ela, por conta de se encantar com ele, isso está inclusive em romances, ela poupa a vida dele, pede para o pai para poupar a vida dele, e ele permite, então, que eles dividam a rede. Na verdade, o casamento entre índios era assim, né? Inclusive, ele também tem um certo relacionamento com a Moema, mas ela se casa com ele. E essa história, inclusive, vamos dizer assim, ele é chamado Caramuru pelos índios, porque ele, quando ele chegou, ele ficou com tanto medo dos índios, ele deu um tiro para cima com uma arma de fogo e os índios então deram o apelido dele de Caramuru, né? Acontece que tempos depois o casal recebe um convite do comandante Jacques Cartier para ir para a França. E esse registro, então, é o primeiro registro histórico. Então, aqui a gente consegue perceber que isso já é um fato histórico. Anteriormente, a gente pode considerar até mitológico, lendário, mas aqui existe um registro de uma índia que foi para a França, se batizou em 1528, e ela recebe o nome de Catarina Paraguaçu por conta de... Provavelmente existem duas versões. A Catarina de Médicis era rainha de França, ela pode ter prestado essa homenagem à rainha, ou mesmo a esposa do Jacques Cartier, que também chamava Catarina. Ela é batizada nessa cidade de Saint-Malo. Essas imagens eu devo destacar que eu tirei de um site, e mais para frente eu vou mostrar o site bonitinho para vocês, porque são imagens que foram disponibilizadas para que essa divulgação fosse feita a Paraguaçu, esse legado que foi deixado para nós, e ela é considerada até hoje por muitos historiadores a matriarca do Brasil. Ela teve, digamos, o casal, né, teve uma importância muito grande pelo seguinte: a colonização era necessária no Brasil. Por mais que ela tenha perdido pelo aspecto de ter abandonado, de uma certa forma, as tradições indígenas, ela priorizou esse casamento, inclusive para fazer uma aliança entre os colonizadores e a própria tribo dela. E isso foi muito importante, porque a colônia prosperou. Depois, eles já nem eram mais vivos, mas de uma certa forma eles foram responsáveis indiretos pela fundação de Salvador, que mais para frente se tornou a capital do Brasil. Então eles foram precursores de uma história muito importante, que foi a nossa história. A capital se tornou, Salvador foi nossa capital. E também pelo fato dela ter se casado com Caramuru, ela deu à luz 4 filhos dele, que também tiveram o direito de serem registrados. Eles são considerados os primeiros filhos brasileiros com registro na história de filha de Índia com português. Agora, tem um fato que foi porque eu me encantei por ela e eu fiz essa minha versão, né, dela, e aí depois que eu fui entender
que ela teve primeiro os 2 sonhos que ela teve com uma mulher branca, e depois ela teve uma visão com essa mulher branca. A princípio ela não sabe quem é, mas no sonho ela tem esse aviso que tinham náufragos ali próximo, ali na região. Ela colocou para o Caramuru para pedir para ele fazer uma batida ali na região. Ele, num primeiro momento, ele faz essa batida, verifica, não encontra nenhum dos náufragos, muito menos uma mulher branca. Já num segundo momento, ele encontra esses náufragos, eram castelhanos, recolhe, leva para a aldeia, tudo, mas não encontra a mulher branca. Ela só vai encontrar depois, num outro momento, em que a mulher aparece para ela, ela tem uma visão com essa mulher. E ela não sabia que ela era Nossa Senhora da Graça. Só que essa mulher fala para ela assim: você vai me encontrar. No momento que você me encontrar, me leve para sua aldeia e construa uma casa para mim. Quem encontra a imagem de Nossa Senhora da Graça é o Caramuru. E ele leva ela para a aldeia. Aí, quando ele chega com ela, a imagem, ele fala, ela é Nossa Senhora da Graça. Então, o que eu fui entendendo nesse percorrer da história, né, é que ela teve, primeiramente, a orientação espiritual com Nossa Senhora da Graça, e depois ela se casou em São Malo. Ela foi batizada, ela aceitou ser batizada, porque ela foi orientada por Nossa Senhora da Graça em sonho. E isso para mim, como eu também tenho sonhos, e eu me identifiquei, ela foi para mim uma validação do meu próprio processo. Ela foi fundamental na minha história, né? Ana, que coisa mais linda. E isso vem confirmar isso que a gente estava falando um pouco antes. Como que, Exatamente. não é, essas revelações são importantes na vida de uma pessoa e como que elas são constantes na vida das mulheres para abrir novos caminhos. Você vê que lá atrás, a Índia Paraguaçu teve todo essa visão que resultou em quê? Resultou na construção dessa capelinha, que hoje é uma catedral, né? Uma igreja grande, bonita, e resultou em toda essa construção de uma cidade que se tornou a capital do Brasil, não é? Sim. É muito linda essa história. É Mas um desculpa te legado. interromper, mas eu estava querendo só comentar isso. A importância que a gente precisa dar para essas visões espirituais que vêm, às vezes, através de um sonho. A Sim. importância que a gente precisa dar a isso, né? Eu só quero aqui deixar, finalizando, né? Ela realmente, essa igreja existe até hoje em Salvador, no bairro da Graça. Depois que a Paraguaçu faleceu, ele doou essa igrejinha, que foi restaurada pelos os padres de São Bento. E para quem se interessar, dá uma olhadinha no site tá aqui embaixo, é o www.nossasenhoradagraça.org. É muito bonito, é um trabalho lindo, inclusive até tem artistas como a Maria Bethânia, que todo aniversário já está no 40º tal aniversário, e ela sempre ajuda a divulgar a igreja, e os restos mortais da Paraguaçu estão lá. Então, eu acho essa história, para mim, ela é muito significativa. Realmente, há 20 anos atrás, né, não tinha a internet que a gente tem hoje, e eu demorei muito para encontrar material sobre elas, e aí eu constatei que a história foi realmente escrita pelos homens, e que a gente, depois dos 500 anos do descobrimento, muita gente falou sobre essa temática, mas antes disso tinha muito pouco material, inclusive em bibliotecas eu tive muita dificuldade de encontrar. Geralmente é isso mesmo. E é esse o motivo, essa é uma das razões desse trabalho nosso, desse projeto. Como Resgatar guardiãs, as né? nossas memórias, resgatar mesmo as nossas memórias, porque isso faz parte da nossa história, principalmente da nossa história do Brasil, né? Sim, O que sim. seria das gerações futuras se a gente não destacar essa participação das mulheres na história? Toda essa pesquisa que você fez, Rosana, como é que isso mexeu com você em termos de sua criatividade, de sua produção artística?
Olha, é muito legal você perguntar isso, porque assim, depois desse sonho que eu tive, essa imagem, ela já me deu assim a noção de que era algo forte que eu precisava realizar. Mas eu fiquei muito no desenho e depois que eu fui encontrando materiais, devagarinho eu falei, meu Deus, né? Eu quero falar então, o que que eu poderia... Aí fui vendo que a gente estava... foi um ano antes dos 500 anos, eu falei, eu quero colocar isso então numa exposição, isso deve dar uma exposição para falar. E aí fui percorrendo encontrei numa revista Planeta esse anúncio, essa matériazinha muito pequenininha sobre essa Índia. E eu falei, gente, eu vou começar por aqui. Aí, vamos dizer assim, o interessante no meu processo é assim, primeiro eu preciso desenhar e pintar. Depois que a imagem é feita, é elaborada, é que vem o resto. Quando eu tentei fazer o contrário, pegar o conteúdo histórico, aí não conseguia fazer. Olha. Primeiro tem que ser a imagem, é algo que vem, tanto que ela está aqui, né? Quando eu estava desenhando ela, eu fiz ela em lápis aquarelado. Eu tive assim, eu estava pintando, eu estava assim com a cabeça baixada, e no meu apartamento, a minha parede da frente, assim, tinha um quadro de uma outra imagem e tal. Aquela imagem sumiu e eu, de canto de olho, eu vi um casal. Tanto é que esse casal eu desenhei anos e anos e anos da minha vida, porque foi fração de segundos. Eu queria resgatar aquela imagem e eu falei, meu Deus, foi muito rápido. Quando eu virei a cabeça assim, eles sumiram. E eu pus eles estão agora no meu site, é o logotipo do meu site que eu vou inaugurar no final de abril. Porque eu tenho a impressão, se eu posso dar um palpite do que poderia ser esse casal, eu acho que ele e ela, o casal primordial. O nosso casal primordial. Sei. Um arquétipo, né? Um arquétipo. Exatamente, um arquétipo muito forte. Ela foi, como dizem, né, a matriarca nossa, ela é a matriz, né? Dos nossos povos originários, né? E então, é uma matriz dos povos originários, mas é uma matriz que remete também a uma outra matriz que é espiritual, que é a Nossa Senhora das Graças. Exatamente, né? Exatamente. Olha a linhagem, como ela vem seguindo, como que ela vem passando pelo feminino, né? E como que o feminino tem essa abertura para captar esses significados inconscientes, porque isso tudo que veio para você foram assim, comunicações do seu inconsciente, né? Manifestações do seu inconsciente. Foi vindo assim, e o artista é aquele que tem o inconsciente aberto, né? Mais pronto para receber essas imagens, né? Ai, é tão legal falar sobre isso, porque para mim me emociona até. Claro. Eu só encontrei essa história dos sonhos quando eu não sei se isso também eu poderia, eu acho que como aqui a ideia e a vontade que eu tenho é de transmitir essa experiência para outras mulheres que possam ter essa mesma experiência que eu passo. Né? A mesma. Exatamente. Quando eu estava fazendo a pesquisa histórica, que eu não encontrava livros sobre ela, e eu sabia que ela tinha sonhado com Nossa Senhora da Graça. Eu moro aqui na Vila Mariana, eu estava passando ali na frente da editora Paulinas, eu ouvi, eu não tenho assim essa coisa de ouvir mediunicamente, como alguns falam, né? Mas eu escutei algo, entra. Sim. Aí eu entrei na Paulina, cheguei lá, uma irmã, uma irmã dessas que fazem, são missionárias. Ela disse assim, eu falei, escuta, eu gostaria de saber se a senhora tem alguma coisa
a respeito de Nossa Senhora da Graça e sobre a Índia Paraguaçu, que eu estou procurando, não consigo encontrar. Ela teve a primeira sonho e visão com Nossa Senhora. Ah, minha filha, eu tenho uns 2 livros aqui para Ah, você. pronto. Então faltava esse Olha, gancho que eu não de encontrava na novo, história. tá vendo? De novo um chamado, de novo Foi. intuição, de novo o seu inconsciente te mostrando o caminho. Maravilhoso isso. Rosana, nós vamos então encerrar. Te agradeço muitíssimo pela sua Ai, participação. mas E, ainda. Rosana, você gostaria de deixar assim uma palavrinha, uma mensagem para quem está nos ouvindo? Ai, olha, eu acho assim como eu, não essa questão da alma, né, que muitas vezes a gente não entende, que a gente tem uma alma, que a gente tem que não deu para fazer lá na infância, não deu para fazer na adolescência, mas não importa a idade, a gente tem condições de realizar, assim como eu consegui com muita dificuldade, mas eu consegui, Ah, né? sim, E eu claro. acho que todo mundo tem que tentar Isso, e com isso. vontade consegue sim. É. Tem que ouvir essa vozinha que vem Se lá de chamar. dentro, esse chamado, né? Porque esse Exatamente. chamado está vindo de uma outra dimensão. Principalmente a gente que trabalha com a transpessoal, a gente usa muito isso mesmo, né? A gente tenta Exatamente. abrir, escutar, abrir bem os ouvidos para poder escutar essa vozinha que vem de uma outra dimensão, né? E agora Muito com as guardiãs eu estou aprendendo também muita coisa junto com você. Nossa, mãe. as guardiãs são para exatamente guardar esses chamados, guardar essas experiências, ativar essa memória, né, ancestral que está em nós. Rosana, muito obrigada, te agradeço muitíssimo, viu? Eu que te agradeço, Mani. Muito obrigada. Um beijo grande para você.